Três temas esquentaram a política nesta semana. A presidente Dilma Rousseff finalmente indicou na quinta-feira, depois de 6 meses, o advogado Luiz Roberto Barroso para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Com 55 anos, Barroso é considerado um representante do direito moderno, com ideias arejadas. Atuou, por exemplo, como defensor da união homoafetiva, do aborto de anencéfalos e da utilização de células-tronco embrionárias para pesquisas científicas. Já fez críticas ao foro privilegiado para políticos e disse, por exemplo, que os parlamentares devem ser julgados em primeira instância. Um dia depois da sua indicação, ao participar de um congresso de direito em Salvador, fez equilibradas ponderações sobre o risco de politização do Supremo. Ele acha que o intrincado arcabouço jurídico brasileiro permite a chamada judicialização da política, ou seja, uma espécie de letargia do Congresso provocado pelo excesso de emendas constitucionais, pelo excesso de medidas provisórias e pela submissão do Legislativo ao Executivo, muitas vezes obriga o Judiciário a interferir na seara política. Isto tem ocorrido recentemente e gera uma briga enorme entre os poderes. Barroso ainda será sabatinado pelos senadores, mas a escolha foi extremamente bem acolhida pela magistratura e por movimentos sociais que identificam nele um lampejo de modernidade na Suprema Corte Brasileira. Se aprovado, ao que tudo indica, o novo ministro terá pela frente a espinhosa missão de julgar recursos dos condenados do mensalão. Deve ser ainda relator do mensalão tucano, o que ocorreu em Minas Gerais, quando o estado era governado por Eduardo Azeredo. Ou seja, não faltará emoção para o Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Saindo do Judiciário e migrando para o Executivo, nesta semana a Comissão Nacional da Verdade divulgou o balanço de 1 ano de funcionamento. 2 questões apresentadas são extremamente relevantes. Uma é a revelação de que a Marinha Brasileira teria, segundo os integrantes da comissão, cometido um crime de falsidade ideológica. Em 1993, no governo Itamar Franco, a Marinha informou ao Ministério da Justiça que 11 mortos e desaparecidos políticos na guerrilha do Araguaia permaneciam foragidos. A própria Marinha, porém, guardava os prontuários dos mortos e omitiu a informação. O assunto é delicado e pode motivar uma briga interna no governo para que os arquivos secretos da ditadura sejam finalmente revelados. Além dessa questão, o relatório da comissão recomenda que o Brasil siga padrões internacionais e, na prática, faça uma revisão da lei da anistia. Com isso, os agentes de Estado que violaram direitos humanos poderiam ser punidos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos considera inaceitável a anistia a quem praticou crimes contra a humanidade. Por fim, o Legislativo. O aliado PMDB resolveu assumir publicamente a insatisfação com o governo Dilma e a bancada da Câmara concedeu 52 assinaturas favoráveis à abertura da CPI da Petrobras. A CPI provavelmente não vai ser instalada, mas o gesto político não pode ser ignorado e deve ter consequências. O líder da bancada, Eduardo Cunha, vem travando embates com o governo. Articulou uma reação contra a MP dos Portos. O Planalto conseguiu vencer a resistência e aprovou a medida no Congresso, derrotando os interesses de Cunha. Por trás de tudo isso sempre está a eleição de 2014 e os interesses de cada um. O PMDB ameaça, mas não vai largar o osso. Mas o PT, por outro lado, deve mostrar que tem limites para aturar um aliado tão inconstante e tão ameaçador.